Marcelo, obrigada, viu, pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Na verdade, a gente vai se constituindo como ser humano, se identificando com as pessoas, se identificando com as situações, e chega no momento que a gente fica mais integrado e a gente fica mais caracterizado como um ser único, né, que teve toda uma história de vida, mas que tem uma característica muito pessoal, né, que já tem análise crítica, né, uma pessoa integrada. Mas até a gente chegar nesse ponto da gente estar bem reunido com a gente, bem fortalecido, é muito comum a gente ter identificações com artistas, identificações com pessoas que a gente gosta, ter admiração, né? Isso não tem problema, a gente ter identificação, ter admiração. Tem pessoas que são fãs de alguém porque se identifica com a história de vida daquela pessoa. Então, aquela pessoa que está na mídia, que tem a voz ativa, acaba traduzindo algum sentimento que essa pessoa que está mais oculta tem. Pela identificação, ela se sente aliviada da pessoa poder falar coisas que ela tem vontade de falar, né? E aquela pessoa fala por ela. Você é uma figura assim, Marcelo, que você mesmo fala, né? Que você é a voz do povo. As pessoas que querem manifestar e você fala por elas, por você ser uma figura da mídia, então está transmitindo esse sentimento de quem se identifica, né, com a causa. Então, mas assim, eu entendi muito, é bacana essa introdução que você faz da necessidade e do padrão que muitas vezes nós estabelecemos em referência aos famosos. Mas aí, doutora, o que eu estava assim pensando, eu falei, caramba, mas será que as pessoas não cometem os exageros? Por exemplo, nessa morte mesmo do Cristiano Araújo, né? Quantas barbaridades se viu, quanto desastre da própria mídia, né? Porque eu não estou aqui para poupar, Marcelo, você é da mídia, você não pode ser crítica à mídia. Não, é da própria mídia. E aí é uma sucessão de erros que uma coisa vai puxando a outra. Um fã louco que entra num velório, tira fotos desrespeitosas à família, publica nas redes sociais, isso causa até crime, no caso, vai responder criminalmente por isso. Os exageros cometidos, né? E tantos outros artistas e pessoas famosas do mundo todo, que passou aquela princesa Diana na mão da própria imprensa, dos paparazzis. Quer dizer, o exagero e a necessidade de você ficar tão por dentro da vida de alguém e até extrapolar os limites, doutora, como é que é isso? Então, isso mostra que a pessoa está saindo do eixo dela própria, porque ela faz qualquer coisa em função daquela situação. E ela fica estimulada cada vez mais, quase ficando compulsiva com aquela situação. E faz esses exageros que a gente vê, não só exageros como esses exemplos que você Sim. deu, mas esses exageros que a gente vê, por exemplo, de adolescente, né, que começa a usar roupa igual do cantor, que começa a ter uma vida igual do cantor, que você olha para a pessoa, parece que é aquele cantor. Ela vai se constituindo a partir de fora para dentro. Então, uma pessoa que ela se envolve muito na vida do outro, que ela está muito conectada na vida da outra pessoa, isso é sinal de que ela não está conectada com a vida dela. É sinal de que falta ela se apropriar dela mesma e fazer uma construção da vida dela por ela própria. Ela pode ter identificações, admirar pessoas, mas ela tem que voltar para o eixo dela e conseguir seguir a vida a partir dela. Quem não faz isso, quem está muito fragilizado, tem uma tendência a se super identificar com aquela situação, se envolver e acabar vivendo aquela vida e não a própria vida. Tanto que a pessoa dorme e acorda com aquilo na cabeça, ela fica tomada por aquela situação. É como se fosse um vício, ela fica tomada por aquela situação e às vezes por muito tempo. Tem pessoas que há muito tempo estão nessa identificação, elas não se descolam disso para viver a própria vida. Então é sinal de uma imaturidade psíquica, né? É uma questão que é a leitura que eu faço, que a pessoa ela precisa se conectar desta forma. Para o fã é interessante, né? Salvo situações assim que são muito desagradáveis, mas é interessante ter pessoas, os fãs clubes, né? É o que alimenta o artista, na verdade é isso, né? Mas há situações que geram incômodo, mas pensando nos fãs é muito prejudicial, quando eles esquecem de viver a própria vida em função do outro. Situações difíceis, mas quanto mais isso é desabafado para o público, isso acontece muito com o artista, né? O desabafo vai para o público, né? Isso pulveriza demais e a consequência disso é muito ruim, porque isso vai virando uma bola de neve, vai surgindo mais problemas com relação
a esse aparecimento deles, né? Então, tem que ser muito conversado. Quando a gente atende casal, eles falam muito do que eles sentem um para o outro, tanto que a sessão de casal não dá tempo 1 hora, tem que ser 1h15, 1h30, de tanto que precisa ser acertado ali. Então, quando ele falou, né, que está muito chateado, muito magoado, ele está falando do sentimento dele, que é uma coisa boa, mas isso está sendo pulverizado, está sendo ouvido por muitas pessoas. E aí as pessoas vão se identificar com a fala dele e pessoas vão se identificar com a fala dela. E daí eles vão comprar briga partido, né? E vão tomarem partido. Então, quanto mais a gente conseguir resolver as nossas questões, conversar sobre os nossos sentimentos, especialmente em casos como esse, de uma forma sigilosa, garante mais, né? Menos consequências desagradáveis, como a gente vem acompanhando que eles estão passando. Faltou preparo de todos os lados aí nessa história. Tem mais uma participação, uma mensagem de voz pelo nosso WhatsApp? Manda para mim, Diego, por favor. Total, boa tarde, Marcelo. Boa tarde a toda a produção. Aqui quem fala, Marcos Antônio, aqui do Zanaga. E queria deixar a minha opinião. Eu acho que a mídia exagera um pouco, né, aumenta um pouco, mas é uma junção do útil ao agradável, né? Os artistas vivem de se aparecer, né? Tem um ditado que fala assim, quem não sai na foto não é lembrado, né? Então eles vivem disso. Eu acho que é uma junção do útil ao agradável aí, mas eu ainda acho que a mídia exagera um pouquinho, aumenta um pouquinho a coisa, em toda a situação. Mas enfim, nós sabemos que no Brasil existe 3 poderes, né? Que é o poder executivo, legislativo e a imprensa, né? Que é a mídia, né? Então eu acho que a imprensa exagera um pouquinho, é isso, né? Um grande abraço, fique com Deus, uma boa tarde a todos. Boa tarde para você. Obrigado. Algum comentário a fazer? Só rapidinho, né? Eu entendo que ele fala que tem artistas que têm como estratégia tornar público, né, para ser visto. Só que quando trata da questão emocional, os sentimentos são muito sérios. Numa exposição dessa, quem vai muito desavisado pode acarretar problemas muito sérios, como depressão, transtorno do pânico e outros tantos problemas que a pessoa talvez desconheça o risco. E daí ela pode cair num desses problemas e daí ser muito complicada a recuperação. Temos mais uma participação pelo nosso WhatsApp, mais uma mensagem de voz chegando aqui pra gente pelo 981773235, onde o telespectador manda a sua mensagem de voz pra gente. Boa tarde. Oi, Marcelo. Aqui é Vera do Balneário de Camboriú. Eu acho que esse caso do Chimbinha e a Joelma, claro que a mídia está explorando muito mais que deveria, né? Mas por quê? Ela expôs o problema para o público, né? Levou a público um problema que eles poderiam ter resolvido entre 4 paredes, porque eu acho que o casal tem que pensar nos filhos, tem que pensar nas consequências da família, né? Depois vira esse tumulto que tá a vida deles, né? Eu acho que isso aí tá um inferno a vida deles, porque eles não têm mais vida própria. Então acho que tomou uma dimensão que eu acho que nem ela pensou que ia acontecer isso. E o Chimbinha, eu acho que ele está sendo muito educado aí em relação, claro que ele errou, né? Mas errar, isso é humano. Eu acho que quando uma esposa ama seu marido, eu acho que ela tem que repensar, né, no que vai fazer, nas consequências. Então eu acho que ela está errada em jogar o público contra ele. Obrigado pela sua participação. A Verinha, que me acompanha há muito tempo, lá de Balneário Camboriú, Santa Catarina, e ela acompanha o nosso programa, está acompanhando pelo portal lá da TV Todo Dia, está sempre sintonizada e participando lá quando a gente pede algum tema que a gente está trazendo aqui no programa Cidade Total. Muito obrigado, viu, Vera? Vê que as pessoas acabam realmente tomando partido e manifestando as opiniões, né, doutora? Não são nem perguntas, mas de que forma a pessoa do outro lado se coloca numa situação como essa. E cada um se coloca de uma forma, dependendo de como a pessoa sente aquela situação.
Então é muito diferente um do outro, né? Especialmente quem está vivendo algo muito parecido com aquilo, vai sim alimentar o lado que faz mais sentido para ela, né? Cada um vai se identificar e vai defender o seu lado, isso é verdade. Tá certo, quero agradecer mais uma vez a doutora Josiane, obrigado por ter atendido nosso convite, mesmo se não sendo o dia, né? Normalmente a gente tinha combinado com ela às quintas-feiras, mas mais uma vez ela foi parceira e se colocou à disposição do programa. Até a próxima semana, então.